Bem, a nova cardiologia hoje tem um encontro muito especial com você, que é justamente para falar do Dia do Cardiologista, dia 14 de agosto, e seguramente uma data especial. E eu estou aqui recebendo minha amiga Gabriela. Gabriela, obrigado por você estar conosco para a gente poder conversar. Obrigada, doutor. Primeiramente, parabéns pelo Dia do Cardiologista, para o senhor e todos os colegas de profissão. E para a gente abrir, eu queria saber, na tua opinião, quais são os maiores desafios clínicos que você enfrenta hoje como cardiologista? Bem, Gabi, o cardiologista mudou muito, né? Então, no passado era um profissional que fazia o diagnóstico das doenças do coração. Tínhamos poucos tratamentos e seguramente tínhamos pouca oportunidade de mudar a vida dos doentes. E agora o cardiologista tem novos atributos e novos desafios, né? Então hoje esse cardiologista ele coordena o cuidado cardiovascular ao longo da vida, muitas vezes da pré-concepção. E hoje é possível identificar é, genes anormais que levam a doenças monogênicas e poder escolher é, o embrião e poder estar inserindo, né, um embrião sem doença. E com isso, para algumas doenças cardíacas, e isso tem crescido a cada ano, a gente consegue gerar, né, crianças livres de uma doença cardíaca. Esse é um ponto importante. Outro é que a gente também, durante a gravidez, consegue cuidar da saúde da mãe e do filho, né, justamente frente a alguns agravos importantes como a hipertensão, a obesidade e diabetes gestacional. Então, e também promovendo o tratamento de algumas arritmias e cirurgias intraútero, que é algo impensável alguns anos atrás, né? É claro que o cardiologista passou a ter novos a desafios do ponto de vista do tratamento, conta hoje com métodos mais potentes para o diagnóstico, métodos como a ergospirometria, a medicina nuclear, a ecocardiografia tridimensional, o eco transesofágico, o PET-CT, a cintilografia, a ressonância, a angiotomografia, o cateterismo e técnicas que se acoplam ao cateterismo, estudando a lesão coronariana, o quanto aquela obstrução de um vaso ela causa isquemia do coração. A cirurgia robótica hoje é uma realidade, isso tem mudado o tempo de internação dos doentes, a morbidade, a mortalidade, principalmente por lesões na válvula mitral, as técnicas não invasivas por cateterismo passou a ser algo do dia a dia. O cardiologista hoje lida com times cardiológicos multidisciplinares. O cardiologista participa do heart team, ou seja, toma decisões compartilhadas, e também no processo de envelhecimento ele enfrenta desafios novos como a amiloidose cardíaca e, obviamente, a gente também enxerga que os cuidados proporcionais ou cuidados paliativos podem ser acoplados e cuidar do paciente, principalmente aquele que é portador de uma insuficiência cardíaca avançada, quando a proposta de transplante ou de colocar um coração artificial não faz parte para esse paciente. Portanto, essa é uma mudança que eu acho que é muito importante, né? Novas áreas, novos desafios e principalmente um olhar muito mais amplo do cardiologista clínico, que é a liderança que conduz e organiza
o cuidado do paciente. E quais são as doenças cardíacas que ainda costumam passar despercebidas, e merecem uma segunda opinião? Excepcional, né? Existem doenças que podem estar ocultas no indivíduo. Doenças genéticas, miocardiopatias. Nós podemos ter também a doença coronariana que leva ao infarto e pode ser uma condição silente ou silenciosa. Nós podemos ter arritmias. Nós também podemos ter doenças da aorta e seguramente também a cardiotoxicidade, não é? Por vários compostos, principalmente vindo da oncologia. Então, hoje o cardiologista interage com o oncologista clínico, identificando muitas das vezes, antes que o indivíduo tenha sintoma, alterações na função do coração, iniciando medicamentos e, com isso, diagnosticando uma fase pré-clínica com apoio da ecocardiografia, em particular o eco com Doppler tecidual, o estranho cardíaco e aquilo que a gente chama de biomarcadores, substâncias que dosadas no sangue mostram que o coração está sendo agredido, como é o caso do BNP, do proBNP e das troponinas cardíacas. Claro. E qual é, assim, o que você considera que equipamento nenhum e nem a inteligência artificial ainda consegue substituir na relação entre o médico e o paciente? É, excepcional pergunta, né? Quer dizer, é claro que a inteligência artificial tem ajudado muito o médico, principalmente acelerando o diagnóstico das doenças e principalmente podendo capturar alterações que o olho humano pode não identificar no exame de raio-x, numa tomografia, numa ressonância cardíaca, numa medicina nuclear e até mesmo no velho eletrocardiograma. Porém, o que é talvez mais importante no processo de atenção ao paciente, o cuidado do paciente, escutar as pessoas, escutar de forma empática, buscar e entender como a cardiopatia ela fala, né, e se expressa no dia a dia do paciente, quais são as expectativas do paciente, quais são as perspectivas desse paciente, é extremamente importante essa conexão. E o cardiologista clínico tem, nesse aspecto que é a escuta, né, a boa escuta, o cuidado centrado no paciente e principalmente tentando entender quais são as expectativas do paciente frente à sua doença. E é comum receber no consultório pacientes que se trataram durante muitos anos para determinada doença e o senhor descobrir numa consulta que na realidade aquilo tinha uma outra origem que não tá sendo tratada? Esse é um ponto assim importante, quer dizer, a, a medicina ela tem uma ciência e tem uma arte. A arte ela é a forma da gente capturar as informações, entender as necessidades do paciente e alinhar isso dentro das necessidades daquele indivíduo. A parte científica, a parte do conhecimento, essa é uma coisa muito mutável. Não é? O conhecimento médico ele dobra a cada 65 dias. Ou seja, você em 3 meses, o conhecimento médico se aumentou de forma imensa. E muitas vezes sem o apoio do método certo, escolher o melhor método diagnóstico,
combinar isso com as expectativas do paciente, abrem às vezes compreensões daquilo que o paciente está sofrendo, ou seja, o que mudou na sua fisiologia, na sua bioquímica, ah, e fez com que o coração estivesse funcionando de maneira diferente. Então, muitas vezes a gente consegue capturar isso. E é claro que a gente tendo a oportunidade de estudar, refletir, e estar sempre querendo aprender e ser curioso. Então, isso às vezes abre a compreensão para a gente chegar mais próximo de diagnósticos que muitas vezes podem passar desapercebido. E com o uso da semaglutida e da tirzepatida para emagrecimento, quais são assim os sinais que a pessoa precisa perceber de que ela precisa ter um cardiologista acompanhando na equipe multidisciplinar, além do nutricionista, que comumente é o que mais atende a pessoa nesse sentido, para que evite, né, os problemas que podem vir aí desse emagrecimento? Ah, essa talvez seja a grande pergunta hoje, né? A gente, ao longo dos últimos 5 anos, aprendeu, né, muito sobre um conjunto de fármacos que não só utilizados no diabetes controlam o diabetes, mas de forma interessante eles reduzem o peso, reduzem a inflamação, reduzem o risco cardiovascular e, portanto, começam a ser utilizados em pessoas que muitas vezes não são tipicamente obesas. Então, essa mudança, não é? De você ter uma droga que era apenas usada no diabetes, agora incorporada na cardiologia, que a gente usa para evitar infarto, AVC, em determinadas populações, que a gente usa para tratar a insuficiência cardíaca. E isso começa a ser algo que vai aos poucos se consolidando, que protege contra o dano renal, que melhora a apneia do sono, que faz com que as pessoas tenham menos inflamação, menos fibrose no coração, menor risco de eventos como fibrilação arterial. Tudo isso aproxima o cardiologista do cuidado desses pacientes. Portanto, isso é uma classe de droga que não só o nutricionista, o nutrólogo, o diabetólogo, o endocrinologista hoje tem importantemente usando para emagrecer e controlar a glicose. Mas também o cardiologista tem um papel importante. E é claro que essas drogas elas precisam ser acompanhadas, né? Porque elas podem promover perda de massa muscular e com isso o indivíduo desenvolver uma condição de sarcopenia. Esse indivíduo pode passar a ter maior risco de complicações no sistema músculo-esquelético e ter um desempenho, do ponto de vista da sua fisiologia do exercício, alterado. Portanto, o cardiologista passa a ser um profissional muito importante e que deve estar acoplado à maioria dos pacientes que buscam utilizar essa classe de drogas e possuem doença cardiovascular ativa ou são utilizadas para prevenir doenças do coração. Elas também mexem com pressão, mexem com o colesterol e muitas vezes a gente tem que diminuir determinados medicamentos porque os efeitos podem ser muito acentuados sob a pressão, né? Então, às vezes, a gente tem que
o paciente, ao emagrecer, precisar de menos remédios para controlar a sua pressão. Então, essa perda de massa magra é um dos motivos das pessoas que perdem peso muito rápido virem, por exemplo, a infartar? Não, Ou não tem ligação? não tem uma ligação. A gente está aprendendo ainda. Na realidade, são drogas que protegem contra infarto, protegem a doença cardiovascular. Então, são drogas fantásticas para isso. Porém, a gente tem que acompanhar. A gente vê hoje um número crescente de pessoas idosas e muito idosas utilizando essa classe de medicamentos que devem ser discutidos e conversados com o cardiologista para que a gente possa estar entendendo o que está acontecendo com os pacientes e muitas das vezes mexendo, reduzindo ou minimizando risco de complicação, principalmente de hipotensão. Quais são os sintomas que a maioria das pessoas consideram normais que deveria levar a um check-up cardiológico? Também uma pergunta extremamente importante. Quer dizer, a maioria das doenças do coração elas podem ser silentes, completamente sem sintomas. Mas quando aparecem alguns sintomas, alguns deles merecem uma ida ao cardiologista. Um principal sintoma, a dor no peito. Dor no peito, que muitas vezes é constrictiva, em aperto, dor desencadeada pelo esforço, pelo estresse emocional, em pessoas de meia idade ou pessoas idosas, necessitam de uma atenção do cardiologista. A falta de ar com inchaço, a, a fadiga, a dispneia, são condições que podem mostrar que a bomba cardíaca esteja alterada. E aí o cardiologista tem um papel muito importante, muitas vezes colaborando com o médico de família. Ou seja, o cardiologista e o médico de família hoje têm uma interação muito próxima. As palpitações, a sensação de perceber o coração disparar, é também algo que muitas das vezes precisa do apoio do cardiologista. E às vezes a pessoa idosa, muito idosa, pode também ter palpitações e também ter quedas, desfalecimento, que a gente chama de síncope. Isso é uma causa, às vezes, importante, que leva, em alguns casos, em pessoas idosas, à necessidade de marca-passo. Portanto, esses são as principais condições, os principais sintomas que devem aproximar o paciente do cardiologista. Como são muitas doenças que acometem o coração, e são milhões de pessoas que possuem doenças do coração, nós não temos cardiologista para todos. Então, médicos de família, geriatras, clínicos, fazem essa ponte e muitas vezes ao descobrir uma cardiopatia importante, o cardiologista deve ser levado à cena. Quanto à equipe multidisciplinar, comumente é indicado acompanhamento no tratamento cardiológico de um endocrinologista e do nutricionista, mas a saúde mental também é um grande problema para a maioria das pessoas que têm o risco cardíaco. Como as pessoas recebem quando você indica que faça o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, quando a pessoa tem o risco ou já infartou, por exemplo? Ah, Até pouco tempo atrás, as doenças do coração e a psiquiatria, a psicologia, a neurociência eram coisas distantes, muito distantes. Cada vez mais o cardiologista olha o paciente como um todo. E a gente aprendeu que doenças cardíacas podem ser ocasionadas por
essa interação cérebro-coração. Uma das primeiras condições é a síndrome do coração partido, em que a pessoa recebe uma má notícia ou tem um trauma físico com muita dor, uma perda de um cônjuge, do emprego, ou às vezes até mesmo o contrário, uma notícia muito boa. Isso pode levar a uma descarga adrenérgica do cérebro. É, a adrenal participa disso, é um conjunto de glândulas presentes no abdômen, libera catecolamina, isso causa dor no peito e pode ocasionar disfunção cardíaca, angina, simular infarto. Então a gente passou a entender que existe essa conexão. Condições outras como ansiedade, que também está muito presente nas pessoas, precisam ser cuidadas, assim como é a depressão, e assim como os remédios usados para depressão e ansiedade também interferem com a saúde do coração. Muitas vezes drogas clássicas como que bloqueiam os receptores de serotonina podem fazer a pessoa ganhar peso. Portanto, o cardiologista hoje entende que distúrbios fóbicos, fobias, ansiedade, depressão, transtornos psicoafetivos têm um potencial de agredir e promover doenças do coração. Assim como o contrário. Indivíduos que acabaram de ter um infarto estão mais propensos a ter depressão e devem estar acompanhados. Ao primeiro sinal de depressão, o paciente familiar deve acionar o cardiologista para que ele indique um psicólogo, um psiquiatra para cuidar desse paciente. Sabemos que níveis elevados de depressão trazem consigo o risco de suicídio. Portanto, o cardiologista tem um papel hoje fundamental de avaliar a saúde mental. A saúde mental hoje é vista como uma janela fundamental nessa avaliação multimodal do cardiologista. A gente avalia também a espiritualidade das pessoas. Sabemos que pessoas que têm uma espiritualidade também ficam mais resilientes à doença mental, assim como a rede de proteção, ou seja, um indivíduo que vive sozinho tem mais risco de ter doenças do coração. Portanto, bons relacionamentos ativam a boa saúde cardiovascular, assim como o exercício. Então, a gente vai entendendo cada vez mais essas dimensões que no passado era considerada tabu ou não conversada com o paciente, não enxergado como um problema, era visto às vezes como uma falha moral, o indivíduo dizer que tinha ou estava passando por uma depressão e por ansiedade, e hoje o que a gente enxerga é que essas pessoas precisam de ajuda, precisam muitas das vezes de suporte psicológico, psicoterapia, uma rede de apoio e, em casos especiais, o apoio do psiquiatra e de drogas que possam atuar no cérebro, muitas vezes com segurança. E só mesmo o psiquiatra está hoje bem instrumentalizado para poder caracterizar quais são as drogas que efetivamente têm menos efeitos sistêmicos, protegem o coração e efetivamente são úteis para o paciente. No passado, era comum que as pessoas pensassem que deviam procurar o cardiologista só quando precisavam fazer algum
exame de risco cirúrgico ou quando já se tornavam mais velhas e idosas. Qual é a idade que é recomendada atualmente que se procure investigar as situações que são ligadas ao sistema cardiovascular e os check-ups cardiológicos de rotina? É, talvez essa seja uma visão que ainda é muito predominante. As pessoas procuram um cardiologista quando existe uma doença cardíaca detectada, um risco cirúrgico ou quando envelheceram. Mas cada vez mais a gente percebe a vinda de pessoas jovens ao consultório, buscando saúde. Né? A medicina do exercício tem, junto aos cardiologistas, um ponto importante para prevenir complicações. E às vezes a gente detecta no indivíduo que quer ser atleta uma anormalidade cardíaca que estava silenciosa. Eu diria que as pessoas devem procurar o cardiologista cada vez mais precoce. Existem pessoas que a gente já cuida ao nascer, quando a gente identifica um sopro, uma cianose, uma pele azul, uma alteração no desenvolvimento, a suspeita de uma cardiopatia congênita ou uma doença hereditária. Muitas das vezes, por volta dos 8 anos de idade, a gente está identificando pessoas com colesterol alto e obesidade. E muitas das vezes o cardiopediatra está lá presente para orientar essa criança, né, e seus pais em relação ao estilo de vida saudável. E muitas vezes começando os remédios para o colesterol de forma precoce. É claro que na gravidez as mulheres cada vez mais estão alongando a gravidez, passando a ter uma idade que passam a ter risco maior do coração e às vezes já engravidando, já tendo uma doença cardiovascular estabelecida, o que é fundamental que o cardiologista esteja juntos. Sabemos que a utilização da fertilização in vitro aciona risco cardiovascular a essa mulher, portanto, ter uma interação com o cardiologista e o obstetra fundamental. E é claro que indivíduos fazer o check-up cardiovascular passa a ser algo importante, principalmente os homens que muitas vezes têm pressão alta, obesidade, e vai surgindo isso já muito precoce, com 25, 30 anos. Portanto, cada vez mais o cardiologista participa e integra ao cuidado, junto com pediatras e biatras clínicos do paciente e, obviamente, mais à frente com os geriatras. Então, eu diria, nós estamos cada vez mais juntos aos médicos, aos outros especialistas, cada vez mais precoce, promovendo saúde, prevenção primordial para que as pessoas não tenham fatores de risco, prevenção primária quando já tem um fator de risco, secundária quando o indivíduo já teve um infarto prévio. Então esse é um ponto assim, eu diria, o cardiologista tem um papel cada vez mais presente ao longo da vida das pessoas, homens e mulheres. O uso desses dispositivos, tipo relógios e anéis que fazem o controle de sinais vitais, evita muito que determinadas pessoas passem por algum infarto ou alguma questão que pode ser evitada quando eles disparam esses alarmes. O senhor já recebeu algum paciente que
teve esse tipo de situação, de ter conseguido evitar uma situação mais grave por esse monitoramento contínuo? Sim, cara, a medicina digital e justamente os dispositivos vestíveis, como relógios, smartwatch, também anéis, que verificam frequência cardíaca, pressão, vão se incorporando ao dia a dia das pessoas. O que a maioria dos cardiologistas tem alguma experiência é um paciente que tenha um smartwatch, ou seja, um relógio que guarda a frequência cardíaca e o eletrocardiograma e dispara frente a taquicardias e bradicardias. De acordo com a Anvisa e outras agências de regulatórias, existem dispositivos vestíveis que têm uma acurácia muito maior do que outros. Não existe de procurar isso no site da Anvisa. E é claro que a gente já teve oportunidade do paciente passar a identificar uma arritmia e isso levar com que a gente acione o sistema de saúde e encaminhe esse paciente para a emergência e às vezes ele está tendo uma fibrilação arterial e aquilo levar o paciente a precisar tomar um anticoagulante e até mesmo fazer uma cardioversão e com isso evitar uma embolia cerebral. Então, é algo novo, algo em crescimento, há uma heterogeneidade grande desses dispositivos, alguns com aprovação e que trazem confiabilidade ao médico e com certeza farão cada vez mais parte da realidade do dia a dia das pessoas, as pessoas assumindo um papel, um protagonismo próprio de cuidar da sua saúde. E nos ambientes médico-hospitalares é comum ver as pessoas com muito burnout. O senhor acha que isso acontece porque as pessoas da área da saúde têm uma dificuldade de admitir quando elas estão cansadas e que elas precisam procurar ajuda psicológica? Bem, essa é uma palavra que a, a presença do biovírus entre nós, que foi a pandemia, ampliou o número de pessoas que passou a entender que aquilo que era uma coisa comum na área de saúde, as pessoas trabalharem muito, podem causar doença, podem levar aquela pessoa a perder o seu interesse em trabalhar, podem levar as pessoas a terem sentimentos negativos sobre sua profissão. E esse espectro do burnout, não passou a ser reconhecido como uma enfermidade ligada ao excesso de trabalho, às condições de trabalho, e passou a ser identificada como um problema psiquiátrico, e também se passou a criar ambientes de descompressão e de abordagem desse problema e tratar esse problema. A nova cardiologia tem essa preocupação de chamar a atenção da importância da saúde mental para os trabalhadores de saúde, que muitas vezes não enxergam isso. E a gente observa em algumas pesquisas mais de 50% das pessoas da área da saúde com distúrbios ligados ao burnout. Portanto, reconhecer, procurar ajuda e, obviamente, mudar o comportamento é muito importante, não é? E, com certeza, esse é um problema que ainda no nosso meio se encontra pouco valorizado e que merece, por parte de todos, atenção e, principalmente, reconhecer
e ajudar as pessoas a se tratarem. E na sua opinião, as questões clínicas e de ambiente mesmo de trabalho que afetam emocionalmente o profissional da saúde, em algum tempo ela deixa de afetar a pessoa quando ela já tem mais tempo de profissão? Ou você acha que às vezes quando você vai passando mais tempo lidando com aquilo, também se torna cansativo pro profissional da saúde lidar com situações que para ele são rotineiras? Ah, ponto importante, né? A cada momento da vida profissional, você vai valorizando coisas que você às vezes não valorizava e não enxergava. E é claro que ah, o profissional de saúde ele tem uma meia-vida de 40, 50 anos atuando como profissional. E é óbvio que o ambiente tem mudado, né? É, tem, tem sido mais desafiador entregar para cada pessoa que nos procura o cuidado certo, porque precisa de ter acesso a linhas de tratamento, acesso a linhas de diagnóstico, promover o cuidado certo envolve você trabalhar em times e principalmente uma mecânica remuneratória, ou seja, que o indivíduo poder receber o seu salário adequado e poder receber estímulos para continuar aprendendo, trabalhando, se desenvolvendo. Portanto, é claro que o profissional de hoje é diferente em relação a esses novos desafios da carreira. A carreira mudou e o ambiente de trabalho também mudou. E o paciente também mudou. O paciente hoje é muito mais envolvido com o seu cuidado. Ele tem muito mais informação. A simetria de conhecimento vai se encurtando de uma certa maneira. Nós temos essa informação no Google, a informação nos jornais, nos telejornais. Portanto, as pessoas passam a cobrar mais, não é? E, por outro lado, a gente tem a desinformação. A desinformação que distorce, que muitas das vezes fala mal de medicamentos extremamente importantes, que ou são as estatinas. Falam mal sobre a vacina. Na cardiologia, a vacina, seja da gripe, do Covid, herpes zoster, do vírus essencial respiratório, da pneumonia, é um pilar importante da prevenção. Cada ciclo de infecção inflama e agrava a doença cardiovascular em diferentes áreas do organismo. Portanto, não há dúvida. Vacine-se se você é um cardiopata. Procure manter o seu PNE, seu Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, adequado. Se você tem uma indicação médica para tomar estatina, tome estatina. Faça exercício, cuide do sono, cuide do seu peso, cuide da qualidade da sua dieta, controle a sua glicose, controle o seu colesterol e, portanto, busque hábitos que seguramente conduzem você aos 120 anos. Então, hoje, biologicamente, a gente tem um potencial de viver 120 anos. Ainda vivemos, como na sociedade japonesa, 88 anos, 86 anos. Mas isso ainda é pouco. A longevidade com saúde significa chegar aos 120 anos. Isso hoje começa a ser possível. A ajuda dos medicamentos e da estratégia preventiva que o cardiologista prescreve é parte integrante desse processo. Então, se eu chamei a atenção que no passado o cardiologista foi o primeiro médico a usar o estetoscópio, e o estetoscópio
de hoje é um estetoscópio eletrônico que verifica a frequência cardíaca, faz eletro, amplifica os ruídos cardíacos e muitas das vezes estão disponíveis junto com aplicativos que ajudam a detecção das doenças do coração. O eletro, né, o velho eletrocardiograma, ele passou por mudanças importantes. Então, imagine uma ferramenta, que é o eletrocardiograma, que tem mais de 120 anos e que, com certeza, aquilo que a Eindhoven desenvolveu no passado na Holanda, hoje está presente nos consultórios, baixou o preço e, obviamente, foi o primeiro equipamento médico a se acoplar à inteligência artificial. No passado, a gente não dava muita bola para o eletrocardiograma avaliado por uma inteligência artificial. Elas eram ruins. As de hoje, não. Elas não só avaliam o eletro, mas são capazes de enxergar coisas que a gente não enxerga com o olho humano. Identifica riscos futuros de infarto, AVC, insuficiência cardíaca, porém ainda não estão disponíveis para uso clínico. Mas, com certeza, a inteligência artificial vai sendo acoplada aos diferentes lugares no Brasil onde não tem um cardiologista, mas tem já a oportunidade de dar o diagnóstico rápido daquele eletro e, obviamente, indicar a realização, por exemplo, de trombólise, que é a desobstrução química do martelo do coração, que muitas vezes um paciente com dor no peito eletro alterado faz com que essa ação seja a ação recomendada. Portanto, essa é uma mudança. A mudança que a tecnologia da cardiologia tem ajudado a ampliar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. E o senhor considera que teve alguma situação ou paciente na sua vida que tenha mudado a sua maneira de exercer a profissão? Sim. Quando eu comecei a lidar com os pacientes com infarto agudo do miocárdio, isso há 4 décadas atrás, as pessoas ficavam internadas mais do que uma semana, tinham uma mortalidade de 30%. Na era das unidades coronarianas, isso caiu para 15%. Depois a gente passou a ter o trombolítico, isso caiu para 7%. Eu vi surgir a angioplastia e dilatar esses vasos, e quem chega hoje com infarto, na primeira hora, a mortalidade é próxima a 1%. E se essa pessoa é bem tratada, muitas vezes ter cirurgia ela está em casa. E com uma semana depois ela está com a sua vida normal. Coisa que no passado ela ficava um mês em casa se recuperando do infarto e muitas vezes quando levantava tinha uma embolia e morria. Portanto, aquilo que é a causa número 1 de morte e que mata mulheres mais do que câncer de mama, as doenças do coração matam 4 vezes mais as mulheres do que o câncer da mama. E muitas vezes a dor é diferente do homem. Às vezes a mulher tem um cansaço extremo, uma sensação de fatigabilidade, e ela está com um entupimento nas coronárias. Então isso é importante, porque a doença é diferente nas mulheres do que nos homens. E a gente aprendeu isso. A gente achava que infarto era uma coisa dos homens. E hoje a gente também reconhece que é fortemente também nas mulheres, principalmente as mulheres que estão obesas, hipertensas, diabéticas, as mulheres idosas na era da menopausa. Então hoje a gente está mudando. O cardiologista vê com bons olhos a reposição hormonal para quem não tenha contraindicação. Embora a reposição hormonal
ainda tenha muitas limitações em relação à proteção das doenças do coração. Precisamos de mais pesquisas em relação a isso. Mas, com certeza, nós estamos aprendendo com as mulheres a dar valorização da menopausa, do climatério e, principalmente, de ações que possam reduzir a carga de doença cardiovascular nas mulheres. Eu não tenho dúvida, Gabi. A sua geração provavelmente vai ser uma das últimas gerações que a gente não tenha bons remédios para manter toda aquilo que é a fisiologia da mulher normal. E a gente ainda não tem. O que a gente tem hoje ainda são coisas ainda genéricas, não é? Não específicas, capazes de promover um grande impacto. Então, agora, nos últimos anos, caiu as recomendações para ser contra a reposição hormonal e as mulheres vão tendo um papel importante de, num determinado período, fazer uso da reposição hormonal junto ao exercício, com os cuidados cardiovasculares, manter o peso, controlar os seus fatores de risco para que possa ter realmente uma vida sem doença cardiovascular clínica. E o que mais preocupa o senhor em relação à profissão, que mais entusiasma e qual é o conselho que o senhor gostaria de ter recebido quando estava no início da profissão e você deixa para os residentes em cardiologia de hoje? Eu sempre tive a felicidade de encontrar professores que me estimularam a fazer cardiologia. E eu sempre estimulo ao mais jovem a ser cardiologista. Eu acho que essa é uma especialidade muito ampla, que se abre em cardiologia, cardiomatologia, cardioimunologia, cardiopneumologia, ou seja, a gente hoje tem a medicina do esporte, ou seja, uma ampla base que vai se somando e vai tendo um grande espaço para exercer essa função. Então, a mensagem que eu sempre deixo para os meus residentes é que a ciência clínica, a biologia, os mecanismos de doença devem estar sempre acionáveis para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com doença cardiovascular. Dessa maneira que a gente promove o cuidado certo, entendendo o que o paciente tem. Então, a cardiologia ela tem evoluído, felizmente, e se torna hoje uma disciplina cada vez mais presente, dinâmica, acoplada às novas tecnologias, aos avanços biológicos e justamente aquilo que a gente chama de cuidado clínico e principalmente a importância da humanização. Então esses são os pontos assim que eu considero centrais na cardiologia de hoje e da nova cardiologia. E para a gente finalizar, nesse dia do cardiologista, qual é a principal mensagem que o senhor deixa para os colegas de profissão? Mantenha a paixão. Paixão de cuidar com excelência do coração. Cuidar com excelência significa de buscar entregar para cada indivíduo o cuidado certo. Nem mais nem menos. O cuidado apropriado, onde ciência, tecnologia, vanguarda, curiosidade e necessidades ficam alinhadas. E, obviamente, trazendo a família, né, para poder construir isso, né, e dando apoio ao cardiopata e, com certeza, esse apoio mental, físico, emocional, espiritual é fundamental para que ele possa prosseguir.
Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo seu dia mais uma vez. Obrigado, Gabi. Até a próxima.